Queridos irmãos, estar aqui nesta noite, para mim, é graça divina, é privilégio. O presbítero Urias estava nos agradecendo por ter aceitado o convite. E, na verdade, todas as vezes que sou convidado para falar em culto de missões, coração ferve de alegria, porque falar em culto de missões, na verdade, para mim, pessoalmente, é um dos cultos mais importantes da igreja, por conta de que missões, na verdade, meus irmãos, não é uma opção da igreja. Missões é um mandamento divino. Missões é um mandamento de Deus. Portanto, quem não faz missões está em desobediência a Deus. Missões também é o sentido de existir igreja. Nós só existimos por conta de missões. É obra natural de quem é salvo. É impossível alguém ter tido encontro com Cristo e ser indiferente à obra de missões. Portanto, o culto de missões também é um culto de muita reflexão. Reflexão no quesito atitudes, obras que temos feito como salvos em Cristo em relação à obra missionária. Já ouvimos, alguém disse certa feita que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E o que me chama a atenção é que Deus, quando nos convida, quando nos ordena a fazer missões, Ele não é um líder que manda os outros fazer, mas não faz. Que ensina outros, mas não ensina-se a si mesmo. Que ordena outros, mas que não cumpre aquilo que ordena. Percebam que Deus, quando nos chama para fazer missões, Ele é o primeiro a fazer. Na verdade, Ele fez missões. Ele viveu missões. E então, pelo seu exemplo, nós somos constrangidos a andar pelo mesmo caminho, a seguir os seus passos. E enquanto vivermos missões. Amém, meus irmãos? Portanto, missões é algo glorioso. Eu ficaria aqui a noite toda falando sobre missões para que a gente saia daqui com o coração fervoroso, querendo fazer mais para o reino de Deus. Eu não tenho dúvida de que hoje aqui você foi selecionado, você foi escolhido, você foi escolhida para estar neste culto, porque o Senhor tem algo especial a partir da tua vida. A minha esperança é que tu não seja mais a mesma pessoa, não seja mais o mesmo ser humano, que você saia daqui com um compromisso e uma aliança com Deus, de viver mais a obra missionária. Amém? Glória a Deus. O texto, meus irmãos, que nós lemos, e por isso fez-se necessário nós lermos todos esses 18 versículos, para que a gente perceba um pouco do contexto da vida do apóstolo Paulo. Os irmãos que são estudiosos da Bíblia Sagrada e da história paulina, os irmãos sabem que Paulo era um fervoroso fariseu, era zeloso naquilo que ele fazia. Pensava ele estar servindo e cultuando a Deus com as obras que eram motivadas pela sua fé farisaica. A Bíblia diz, meus irmãos, o texto está nos dizendo que ele pediu cartas aos maiorais das sinagogas para que pudesse ir até Damasco com a autoridade deles. E se porventura encontrasse alguns que eles consideravam seita, alguns daquela seita do Nazareno, daquele filho de José o carpinteiro, filho de Maria uma camponesa, se porventura nós acharmos alguém daquela religião, alguém daquela seita, alguém daquela heresia, eu vou ameaçar, eu vou aprisionar, eu vou conduzir à prisão. E foi respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor que Paulo vai para Damasco. Ele tinha um objetivo, perseguir os cristãos. Ele tinha um alvo, perseguir os cristãos. Mas o que ele não sabia é que no caminho
havia alguém que estava projetando algo diferente. Oh, glória a Deus. Você entrou aqui com algumas projeções, até orando a Deus: Senhor, abençoa esse projeto. Abençoa este plano que eu estou colocando no teu altar. Você veio aqui com motivações, com projeções, com planejamentos. Mas nesta noite o Senhor está dizendo de forma muito clara: os meus caminhos são maiores do que os teus. Os meus pensamentos são maiores do que os teus. Tu consegue contemplar até onde a tua visão enxerga. Mas eu, Senhor, tenho um novo tempo para ti. Eu, Senhor, tenho um projeto superior ao teu. Eu, Senhor, tenho um planejamento que ainda não passou pela tua mente, ainda não desceu no teu coração, mas eu, Senhor, estou cuidando de tudo. Bendito seja Deus para sempre. Paulo não sabia, mas ele viu, e ele relata a experiência, que ele viu uma luz que excedia o esplendor do sol. Oh, glória a Deus. E daquela luz ecoou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu estás me perseguindo? Ora. E aí Saulo não sabia quem estava falando, e ele já vai reconhecendo que não é alguém comum. Porque ele reconhece dizendo: quem és, Senhor? Aleluia. E de repente a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Percebam que Paulo está sendo confrontado. As motivações de Paulo estão sendo confrontadas. Ele pensava estar servindo a Deus, agora Deus está dizendo que ele está perseguindo a Deus. Aleluia. E portanto ele é confrontado com as suas motivações, com as suas obras. E não tem, meus irmãos, como fazer missões se antes sermos confrontados por Deus. Por que que eu estou na igreja? Por que que eu estou servindo ao Senhor? Por que que eu estou ofertando para missões? Por que que eu sou pastor? Por que que eu estou no ministério? Por que eu estou fazendo o que faço? Quais são as minhas reais motivações para a obra? Deus estava confrontando Paulo. Eu preciso trabalhar na tua interioridade, Paulo, porque depois que eu trabalhar, tu vai ser uma ferramenta poderosa nas minhas mãos. Bendito seja o Senhor. Oh, meus irmãos, no quesito missões, sim, é importante fazer, mas antes de fazer, nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração para sondar as verdadeiras motivações. E se não glorificam a Ele, então Ele coloca as motivações que nascem nele. E então com as motivações corretas nós vamos e veremos os frutos da obra, e veremos vidas sendo alcançadas, e veremos a glória de Deus se manifestando. E aí o encontro no caminho de Damasco foi transformador para Paulo. Paulo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo ser humano. Oh, glória a Deus. O que acho importante é o reconhecimento de Paulo quando ele escreve a sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo. No capítulo de número 1, versículo 15 a 16, ele diz: fiel esta palavra é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconhece a miséria dele. Ele reconhece a vulnerabilidade dele, as faltas, as falhas. Ele reconhece quem ele é na verdade. E então ele continua dizendo: por isso, contudo, alcancei misericórdia, aleluia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Me escute, Deus não nos escolhe por algo de bom inerente em nós. Não é porque Deus viu em você algo bom que Ele te escolheu.
Nós somos tentados a pensar que dentre as nossas famílias, nós éramos o melhorzinho. O nosso coração, na verdade, o Senhor sabia do nosso coração. Eu não fumava, eu não bebia, eu não prostituía. Eu era o melhorzinho de casa. Por isso o Senhor me escolheu. Mentira. E se você está pensando assim, você tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua mente e mostre verdadeiramente quem tu és. Faz o seguinte, lê a lei, lê o Antigo Testamento, porque a lei vai mostrar que ser humano tu és. E quando tu perceber e te encontrar e ver a tua foto e encontrar diante do espelho a tua imagem e reconhecer, eu sou como Paulo, o pior dos pecadores, mas o Senhor me alcançou. Urabachandaraia. Percebam, irmãos, é Deus que escolheu a Paulo. E Deus escolheu a Paulo porque Ele quis. Não há glória em Paulo, não há merecimento em Paulo, não há glória em mim, não há merecimento algum em nós. Foi graça de Deus, foi favor que nós não merecíamos. Merecíamos inferno, merecíamos açoites, merecíamos sofrimento, mas o Senhor de forma graciosa disse: é vaso escolhido, é vaso escolhido. Eu escolhi, eu quero para mim, eu quero para minha obra. Bendito seja Deus. Repita comigo, não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Amém? Foi graça. Foi graça. Isso é interessante porque nós não escolhemos ninguém por graça. Nós escolhemos pela competência do cidadão, pelas qualificações que ele tem. Nós escolhemos pelas obras que contemplamos nele. Oh, glória a Deus. Deus escolhe por graça. Deus nunca escolheria o que o homem escolhe. E o homem nunca escolheria você. Mas Deus escolheu. Por outros você não seria escolhido, mas Deus quis te escolher. Eu sinto tanta presença de Deus aqui nesta noite. Bendito seja o Senhor. Paulo, ele diz, eu sou prova disso. Deus me escolheu não por algo inerente em mim de bom. Eu era o pior dos pecadores, mas para Deus eu sou um vaso escolhido. 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 Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Para outros talvez você não tenha condições, você não tem capacidade, mas para Deus te diz o Senhor: és vaso escolhido, és vaso escolhido, és vaso escolhido, és vaso escolhido. Bendito seja Deus. Portanto, a obra de missões é uma obra para vasos escolhidos. Eu vou repetir. A obra de missões é uma obra para vasos escolhidos. Quando Deus diz: esse para mim é um vaso escolhido, Ananias indaga: peraí, Senhor, o que a gente tem ouvido a respeito dele é que ele está perseguindo os crentes em Jerusalém. Inclusive veio para Damasco para perseguir os nossos irmãos que estão aqui. Vai, Ananias, confia. Eu estou te dizendo, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Bendito seja o Senhor. A despeito de todas as tuas experiências do passado, a despeito da tua cegueira espiritual no passado, a despeito do teu distanciamento de Deus, de teus pecados, Deus está dizendo para mim, para você: tu és para mim um vaso escolhido. Tu és para mim um vaso escolhido. Você crê nisso? Você crê nisso? Então não permita o diabo dizer que você não presta na obra, você não serve para a obra. O Senhor está dizendo nesta noite: cai por terra os demônios. Tu és para mim um vaso escolhido. Tu és para mim um vaso escolhido. Tu és para mim um vaso escolhido.
Bendito seja o Senhor. Sei que tu reconheces que tu não tem condições, mas por isso o Senhor está dizendo: és escolhido, és escolhida, és escolhido, és escolhida. Porque o que vai prevalecer em ti não é você mesmo, não é você mesma. O que vai prevalecer em ti é a graça de Deus, é a unção de Deus, é a presença de Deus. Você precisa mesmo reconhecer que não tem, que não faz, que não é, para que Deus se manifeste e diga: eu sou através de ti, eu sou através de ti, eu sou através de ti. Oh, glória a Deus. Mas a pergunta que nos sobrevém, meus irmãos, é: para que fim nós somos escolhidos, presbítero Job? Qual é o fim? Qual é o objetivo de Deus em nos escolher, pastor Corbani? Por que que o Senhor nos escolheu? Oh, glória a Deus. É para nos exaltar diante dos homens, simplesmente para nos dar um nome? Não, não é para nossa glória que Deus nos escolheu. Deus escolheu com um fim determinado por Ele. E aqui eu percebo nesse texto, no versículo 15 e a parte B do versículo: Ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. O broche que você leva, oh glória a Deus, não é do Rotary Club, não é da Assembleia Legislativa. O broche que você leva é o peso, é a autoridade, é a graça, é a glória do nome daquele que te chamou no caminho de Damasco. É o peso do nome de Jesus Cristo de Nazaré, para levar o meu nome, porque o nome dele precisa ser conhecido. Repita comigo: o nome dele precisa ser conhecido. A pergunta é: quem que vai fazer conhecido o nome dele? Quem que vai tornar o nome dele conhecido? Os vasos escolhidos. Eu vi um glória a Deus ali, eu vi aleluia, bendito seja o Senhor. Quem vai tornar o nome dele conhecido? Os vasos escolhidos. Há milhares de pessoas que ainda não o conhecem. Há milhares de pessoas que ainda não o ouviram. E alguém disse com autoridade: será que é justo nós pregarmos o evangelho 2 vezes para uma mesma pessoa, quando existem milhares que não ouviram uma vez sequer? Aí está o sentido de missões. Tivemos lá em Guiné-Bissau, podemos perceber a diferença do evangelho no sentido de receptividade. Eles têm fome, eles têm sede, eles valorizam a palavra. Não tem negócio de terminar culto, quando vai começar, quando vai terminar. Eles querem ouvir a palavra e se encher do Espírito Santo. Aí a gente chega na igreja brasileira, todo mundo abastado, o pessoal vomitando comida. Meu Deus do céu, parece que nós estamos vivendo uma apostasia dentro do solo da nação brasileira, enquanto existem milhares querendo aquilo que você tem. Olha o privilégio, você está numa igreja com bancos acolchoados, ar-condicionado, aparelhagem de som. Olha o telão, lá nós pregamos em uma igreja que não tinha, meus irmãos, nem estrutura de teto, era de latão. Estava tudo quebrado, a céu aberto, mas o povo estava recebendo a mensagem, chorando, dando glória, dizendo: eu quero esse evangelho, eu quero viver ele. O evangelho tem sentido lá, tem sentido.
esse evangelho de esperança, de vida eterna, esse evangelho de céu tem sentido para eles. Hoje não. Se for possível, a gente até ora dizendo: Jesus, demora um pouquinho mais, aqui está muito bom, tem conforto, tem comodidade, tem o dinheiro no final do mês, o dinheiro bom, tá bom aqui. Jesus, não volta não, faz o seguinte, dobra o meu salário, me dá mais, faz com que o céu seja aqui mesmo. Me escute, o céu não é aqui, o céu é lá, e nós ainda temos esperança de vida eterna. Me escute, não permita que a terra te faça esquecer do céu. Não permita que a terra te faça esquecer do céu. O nome dele precisa ser conhecido. O nome dele precisa ser conhecido. O que me chama a atenção é que os discípulos entenderam isso. E o texto bíblico em Atos 17:6 nos mostra que em Tessalônica testemunharam deles dizendo: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Percebam que eles estavam alvoroçando o mundo da época. E não era a quantidade que nós temos hoje. Por exemplo, alguns chegam a dizer que há mais de 15 milhões de assembleanos no Brasil. Imagine o que Deus pode fazer com 15 milhões. O número é 15 milhões, mas os escolhidos não sei o número. Os nominais são 15 milhões, mas os verdadeiros não sei qual é o número. Que você se encontre entre os números dos fiéis, que você se encontre entre os números daqueles que sim vivem o evangelho, que você se encontre nos números daqueles que realmente dão a vida por Jesus, se for necessário, morrem por Cristo, morrem pelo evangelho, que você faça parte do número daqueles que ainda anselam pelo céu. Amém. A Bíblia diz em Romanos 10:18 que por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Eles cumpriram o chamado. Eles cumpriram. Eram em menos quantidade do que nós, mas cumpriram. Não tinha tudo que nós temos de condições, não tinha tudo que nós temos de ferramentas, de facilidades, mas cumpriram. Cumpriram a missão. A Bíblia diz em Romanos 15:19-21 que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico eles pregaram o evangelho de Jesus Cristo. O próprio Paulo falou que se esforçou para anunciar o evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Me escute, nós precisamos empreender esforços para alcançar nações aonde o evangelho é carente. Nações muçulmanas. A gente não tem que ficar aqui no Brasil com medo de que o Brasil seja tomado pelos muçulmanos, não. A gente tem que entrar em consagração, em oração, como foi na primeira chamada de Paulo e Barnabé, que orando e jejuando disse o Espírito Santo: separai-me para mim, a Paulo, a Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Precisamos entrar em consagração e oração para dizer: Deus, nos leva nessas nações onde prevalece o islamismo. Levanta alguém, te revela alguém. Levanta a igreja, para que a igreja sinta a dor daqueles que estão sendo perdidos. É lá que nós temos que empreender esforços. É isso que nós temos que buscar, o estudo do contexto dessas nações. Como entrar lá? Se unir naquilo que Deus está fazendo. Fazer o que Deus está fazendo. Entrar no plano de Deus no quesito missões.
Mas a obra de missões é uma obra que exige sensibilidade e compaixão. É diferente de egoísmo. Estamos acostumados, e a igreja e o mundo da nossa época, para atrair as pessoas para a igreja, tem que fazer campanha da chave de ouro. É a campanha do carro novo, é a campanha da casa nova, para ver se os crentes vêm para a igreja. Quantos apelos missionários nós ouvimos nos nossos altares, nos nossos púlpitos, dizendo: jovem, renuncia a tua vida, renuncia a tua profissão e te entrega para a obra missionária. Se alguém fizer isso, vão chamar de doido, louco, não prega mais. E se o jovem decide ser missionário, o pai que é crente, tomara que não seja obreiro, dizer: não, filho, desiste dessa ideia, rapaz. Não, sofrer, morrer pelo evangelho, não. Faz uma faculdade de direito, faz uma faculdade de medicina. Rapaz, vai construir tua vida. Negócio de evangelho dá nada não. Oh, glória a Deus. Não era assim que pensava David Branner, de um jovem. Certa feita ele escreveu dizendo: adeus amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, eu me deixarei gastar em covas e cavernas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Morreu com 29 anos, tuberculoso. Foi missionário aos Peles Vermelhas, aos índios da América do Norte. Deixou um legado, deixou uma história. A dona Ari Judson foi convidado para ser professor em uma das maiores universidades da América do Norte, com um salário altíssimo. Rejeitou. Foi convidado para pastorear uma igreja grande nos Estados Unidos. Rejeitou. Ele dizia: nós fomos feitos para a eternidade. Eu quero pregar o evangelho aonde não foi pregado ainda. Foi para a Birmânia, deixou mais de 10 mil birmaneses batizados nas águas. Morreu para si, perdeu filha, perdeu esposa, mas deixou um legado no quesito missões. Como que eu estou, como que você está, como que nós estamos? Ainda tem tempo. Ainda tem tempo, evangelista Kleber. Ainda tem tempo. As luzes ainda não se apagaram. O Senhor ainda está chamando. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Que se levantem hoje aqui Isaías e diga: Senhor, é impossível ver tua glória e permanecer indiferente. Oh Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Fazer missões é uma obra que exige sensibilidade e compaixão. O texto está dizendo, o Senhor está dizendo, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O chamado, meus irmãos, é amplo. Nós pensamos, às vezes, com uma mente míope, fechada, que enxerga só o nosso reduto, só o nosso gueto, só o nosso reino, e dizemos: não, vamos ganhar primeiro São José dos Pinhais. E quando ganhamos São José dos Pinhais, depois a gente pensa em outras cidades. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina Jesus dizendo: vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto, ao mesmo tempo que vocês vão evangelizar Jerusalém, vocês evangelizarão Samaria, evangelizarão também Judeia, evangelizarão também todas as regiões circunvizinhas e até os confins da terra. É ao mesmo tempo São José, ao mesmo tempo Paraguai, ao mesmo tempo Argentina, ao mesmo tempo Guiné-Bissau, ao mesmo tempo Índia, Indonésia, ao mesmo tempo o evangelho precisa ser pregado simultaneamente em todos os lugares e por todo o mundo. E esta é uma obra de vasos escolhidos. Amém? Mas o texto continua. Versículo 16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu chamado que Jesus faz para Paulo é para sofrer, é para padecer pelo nome dele. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o Senhor. Diferente do evangelho que nós ouvimos pregar por aí. Evangelho de reino, evangelho de trono, evangelho de glória humana. Evangelho que promete
grandezas terrenas. Jesus está dizendo: fazer missões é sofrer pelo meu nome. Injustiçado algumas vezes tu serás, tido como inimigos pela mensagem confrontadora. Repito, tido como inimigos pela mensagem confrontadora, porém, amigos. A mensagem que te confronta é mensagem de amigo e não de inimigo. Amigo teu é Natan, que tem coragem de dizer para ti que tu está em pecado, mas ele quer o benefício da tua alma. Ele quer o teu céu, ele quer que você tenha, na verdade, encontro com Deus. Seja sarado por Deus, se reconcilie com Deus, porque o pecado vai te matar. Não é alguém que amansa o teu pecado e diz: continua. Ora, eu vou perder o trono? Eu vou perder de ser amigo do rei? Eu estou doido? Não, ele é amigo do rei. Ele é Natan. Que você seja um Natan nesse tempo na vida do teu irmão. Que Deus levante Natãs para serem amigos nossos. Que fale realmente dos nossos erros, dos nossos pecados, porque visa a nossa benfeitoria, o nosso bem. Os teus melhores amigos são aqueles que te falam as maiores verdades a teu respeito. Aleluia. Que o Senhor envie Natãs para que sejam companheiros nossos. Amém. E aí Paulo, diante do chamado para padecer pelo nome de Cristo, Paulo responde em Atos 26, 19 ao 20. Pelo que, ó rei Agripa? Que foi, Paulo? Eu não fui desobediente à visão celestial. Missões é obediência à visão que nasceu em Deus. Não nasceu no pastor Corbani, não nasceu no pastor presidente, não nasceu no departamento de missões. É uma visão que nasce em Deus. Porém Deus te convida a fazer parte do plano que é dele. A missão é dele. Ele diz: vem participar daquilo que eu estou fazendo. Eu te escolho para ser vaso dentro do meu reino, para viver os meus planos e os meus projetos. Fazer missões é obedecer à visão celestial. E Paulo obedece porque nasceu de novo. Paulo obedeceu porque teve uma visão de Cristo. Paulo obedeceu porque os seus olhos foram abertos. Paulo obedeceu porque foi sensível à voz de Jesus. Missionária Ruth Doris Lemos, fundadora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil. Ela era americana, queria ser missionária na China, mas Deus trouxe ela para a nação brasileira, fazer um seminário para capacitar jovens, para que esses jovens levassem avante a mensagem de missões. E eu devo a ela a visão sobre missões que hoje o Senhor me deu. Ela dizia, certa feita, que se nós não fazermos missões, se não contribuirmos com missões, se não orarmos por missões, se não estivermos envolvidos com missões, estamos fechando os ouvidos ao choro e ao clamor de um mundo perdido sem Deus e sem salvação em Jesus. Estamos ignorando, desobedecendo e desagatando as ordens de Deus. Estamos lutando e guerreando contra o próprio Deus e condenando bilhões de seres humanos ao inferno. Missões é obediência à visão celestial. Oh, glória a Deus. Você lembra que eu falei no início do culto? Você foi escolhido, eleito por Deus para estar aqui. É impossível você sair daqui da mesma forma e com a mesma visão de missões. Se você sair, não é porque você não ouviu. Se você chegar para Deus: Senhor, não sabia, ninguém me falou sobre isso. Hoje nós estamos ouvindo a verdade sobre a obra missionária. Agora a decisão é tua. Vai ser indiferente como foram aqueles homens quando receberam os magos, interpretaram onde Jesus nasceria, mas não tiveram coragem de ir até Belém junto com os magos, ainda que conheciam a Bíblia Sagrada. Foram indiferentes à mensagem. Ou será que nós vamos ser na semelhança dos magos, que apresentamos o nosso ouro, o nosso incenso, a nossa mirra diante dos pés daquele que nasceu, é o Salvador, é o Rei prometido a Israel?
E eu termino no versículo 17, que Ananias entra na casa, impõe as mãos sobre Paulo e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Me escute, o motivo pelo qual o Senhor nos enche com o Espírito Santo: missões. Deus nos enche do Espírito Santo porque Ele tem como objetivo que sejamos missionários, portadores da mensagem, testemunhas do Evangelho. E eu vou enviar o Espírito Santo, e depois que vocês receberem, vocês serão minhas testemunhas. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos foram cheios do Espírito Santo? Tem um objetivo. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo, ele é o capacitador da obra. Só podemos fazer a obra de missões se nós formos cheios do Espírito Santo. E eu parto para a conclusão nesta noite. O que você tem feito por missões? Oh, glória a Deus! O que eu tenho feito por missões? O que nós temos entendido por missões? Quais têm sido as nossas entregas? Paulo não é diferente de mim, de você, tão humano quanto, tão pecador quanto. Mas obedeceu a visão e deixou um legado histórico. Qual a diferença de Paulo e nós? Nenhuma. Nenhuma, Tuca. Nenhuma. Eu convido você para se colocar de pé. O Senhor está dizendo: te entregue mais, te envolva mais, te doe mais, sofra mais e seja mais cheio do Espírito Santo. Me escute e eu concluo. Talvez eu e você nunca sejamos um Paulo na nossa geração, mas você pode de repente ser um Ananias. Ananias está nos bastidores. Ninguém vê Ananias, mas Ananias é alguém que ouve a voz de Deus. Ananias é alguém que obedece a Deus. Ananias é um instrumento para impor as mãos sobre Paulo. Talvez você nunca será um Paulo, mas você pode viver como viveu Ananias. O que você não pode é ficar de fora da missão de Deus. O que você não pode é ser indiferente à obra que Deus nos chama para viver. É a maior preciosidade, é o maior presente, é o maior dom. Ser vaso escolhido para dar frutos. E se porventura você quer nesta noite fazer uma aliança com Deus no quesito missões, não sei. De repente você dava R$5 para missões. Hoje você pode fazer um compromisso para dar 10. Dava 20 no carnê. Eu posso dar mais. David Botelho, que tem uma agência missionária Novo Horizonte, em Minas Gerais. Ele disse que o crente da nossa época gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. Mas graças a Deus que eu não sou esse crente, você também não é. Amém? Isso é lá pela banda de Minas. Aqui não tem crente que gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. É impossível, eu não acredito nisso, presbítero Elias. Mas eu quero convidar você. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim em missões. Se você quer, eu quero ajudar você em oração, quero orar com você. Se você quer receber uma oração, sai correndo do teu lugar em nome de Jesus. O Senhor está procurando pessoas que amem almas, porque almas são prioridade de Deus. Ananias é alguém que influencia. Ananias é alguém que é instrumento de Deus na salvação de outros. Ananias, Paulo, tu és escolhido para fazer missões. Essa é a palavra de Deus. Tu és escolhido para fazer missões. É essa a palavra de Deus. Tu és escolhido para fazer missões. É esta palavra
Urabacalabachanda. Eu vou orar por esses que vieram na frente, mas eu vou orar por você também. Porque todos nós que estamos aqui recebemos esse chamado glorioso. Talvez você não quis sair do teu lugar, mas eu tenho certeza que essa palavra falou contigo. Levante a tua mão, ó Pai querido, ó Pai santo. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Oh meu Deus, não dá vontade de terminar este culto. Tua presença é gloriosa entre nós. Eu peço o revestimento do teu Espírito Santo sobre os teus filhos que vieram aqui na frente, que façam um compromisso maior com a obra missionária, compromisso de entrega, compromisso de renúncia, compromisso de oração, compromisso de investimentos, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, nesta localidade, nossa igreja mãe, nossa igreja sede, que seja referência no quesito missões. Abençoa nosso coordenador, pastor Corbani, dá ele sensibilidade, dá ele perseverança, dá ele amor, acrescenta graça, acrescenta o teu Espírito Santo, virtude do teu Espírito sobre ele. Abençoa o presbítero Orias, presbítero Renato, presbítero Elias. Abençoa o departamento de evangelismo, presbítero Sidney, o nosso irmão Márcio. Abençoa a tua igreja nesta noite, Senhor. E recebe o propósito de cada um que foi colocado no teu altar nesta noite. Bendito seja o Senhor. Tu és uma ferramenta de Deus. E Deus está dizendo, Tuca, quero te usar mais em missões. Tu és minha ferramenta. Farei de ti o que os teus olhos não viram, teu coração ainda não sentiu. Tu contemplarás a minha glória, te diz o Senhor nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.